que afinal significa relacionamento aberto. O conceito ele surgiu com força em 1970, o período que é considerado a era do individualismo, que em outras palavras é sobre o indivíduo não se colocar em obrigação de pensar no outro. Esse individualismo também está muito na filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre, na qual o indivíduo é também o único responsável pelos seus sucessos, seus fracassos, e que o resumo é que cada um dê conta dos resultados alcançados, mas deve-se, em cada atitude, ser responsável pelo que vai ser feito. E foi exatamente esse existencialismo que surgiu como acordo amoroso, se é que eu posso chamar assim, entre Sartre com Simone. Esse relacionamento aberto em que seria aceitável que houvesse alguns casos, mas que eles deveriam ser confessados um ao outro. Eles não morariam juntos, não formariam família e poderiam se envolver então com outras pessoas. E por esse motivo, esses dois se tornaram a referência do relacionamento aberto, um ideal, né? Só que essa estrutura não funcionou. Não existia, na verdade, essa sintonia que alguns grupos feministas imaginam que existiam entre dois, ou ignoram, né, a verdade. Simone, ela parece sempre dominada por um ódio constante pelas mulheres, pelo seu próprio sexo. Ela tinha inveja das amantes de Sartre. As suas obras, se você reparar, ela tem uma característica de um desabafo, de como se sentia em relação às outras mulheres, porém assim, de uma forma bem dissimulada, com uma crítica, exatamente como é a filosofia. E eu penso que talvez ela tenha usado isso de uma maneira inteligente para, de repente, tentar convencer Sartre indiretamente sobre o que era uma mulher de verdade, ou seja, ela. Enquanto Sartre, ele parece aquela figura estranha, porque ele chegou a dizer no seu próprio jornal, A Manchete, que ele gostava das mulheres porque elas eram oprimidas. E talvez ele até tratasse melhor as suas amantes do que a própria Simone. Melhor entre aspas. O secretário de Sartre, Jean Cot, ele chegou a dizer que Sartre era um grande mentiroso, né? Que ele mentia muito para as mulheres, até porque ele era muito feio e nem tanto higiênico. Mas mesmo assim, no fim da vida, ele tinha 9 amantes. Então, poxa, esse cara devia ser um excelente manipulador. Agora, pelos relatos de como aconteciam os abusos das jovens que a Simone conseguia aliciar para levar para ter relações com Sartre, e daí começa a aparecer um Sartre que é um narcisista patológico perverso que provavelmente tornou também Simone num monstro igual a ele. Eu até cheguei a cogitar a possibilidade de que a Simone também fosse ruim desde o início. Mas essa ideia, por enquanto, eu até descarto, pelos fatos dos quais ela mostra aí um sinal de uma pessoa manipulada. Porque ela tinha uma obsessão por Sartre, ela tinha uma paixão ao ponto de escrever para o amante, que ela chamava de marido, que ela não podia deixar Sartre, porque ele precisava dela. Só que quando você lê as obras de Sartre, ele não tem nada de cara apaixonado por Simone, e nem um pouco dependente desse amor todo que ela acreditava que existia entre os dois. Depois de ouvir isso, você pegar as obras de Simone e começar a mergulhar nos textos, né, se você já leu, começar a ler novamente, você vai ver uma mulher insegura, infeliz, vivendo um ódio, um repúdio ao casamento e relacionamentos formais. Tudo porque ela gostaria de viver isso com Sartre. Mas a única coisa que ele ofereceu foi essa condição de relacionamento aberto. E o que fica claro é que pelo lado de Sartre, Simone era só mais uma. E por toda essa angústia de Simone não viver um romance com Sartre, era necessário viver se convencendo que aquilo que ela tinha ali era o ideal. Eu imagino que ela deveria se sentir amargurada, andando pelas ruas e vendo as mulheres com seus maridos e seus filhos e muito felizes. Isso que eu tô falando pra vocês, gente, não é nenhum absurdo, tá? É só olhar os sinais. Por exemplo, a vaidade feminina que ela carregava. Ela usava tranças de aplique. Ela chamou um amante de marido. Se ela fosse uma mulher que desprezasse realmente o casamento, ela jamais chamaria um amante de marido. Ela chamaria um amante de amante ou de qualquer outra coisa. Então, essas partes mostram que existia um desejo, existia também um recalque. Quando ela ficou apaixonada por esse amante,
ela desinvestou em escrever cartas e mais cartas para esse cara. E ela desabafava para ele coisas que antes ela só fazia mesmo com Sartre. No livro Memórias de uma Moça Mal Comportada, que é o relato de uma das meninas que teve relacionamento com a Simone, ela declara que ela via na Simone um ódio com as demais alunas. Ela justificava que ela tinha essa raiva porque o que importava numa mulher era a inteligência, e essas meninas eram muito burras. Então, o que sugere isso? Que ela devia possuir uma inveja dessas alunas por algum outro motivo mais pessoal. Talvez beleza física. Mas isso é uma suposição, tá, gente? Por que eu penso isso? Porque ela sabia que Sartre tinha amantes que ele escolhia não por inteligência. Para quem não sabe, uma pessoa manipulada por outra, porque confia cegamente, ela faz coisas até mais terríveis que o próprio manipulador. Porque o manipulador, ele pede, sabe? A pessoa faz se quiser. Só que esse se quiser está dentro de toda uma negociação que faz a pessoa acreditar que as suas bases é uma honestidade. Mas, na verdade, esconde as más intenções de utilidade desse outro. Eu não sei se alguém já leu ou assistiu ou ouviu falar da história da atriz pornô Lovelace, né, que ela foi inserida no mercado pornográfico pelo próprio marido. Marilyn Monroe, que viveu um triângulo amoroso, que quem aliciou foi o próprio namorado. Mary Shelley, autora de Frankenstein, que defendia também os direitos da mulher, o livro Frankenstein é sobre ela. O relacionamento que ela viveu com um homem imoral. E ele constantemente incentivava a Mary a ter outros relacionamentos que ela não quis. Daí surgiu o monstro Frankenstein, que não era amado pelo seu criador. E até tinha um ódio e amor por ele. E nós temos muitos outros casos de mulheres que estão aceitando essa condição secundária só para não ficar sozinha. Simone de Beauvoir, dessa mesma forma, por esse amor cego e não correspondido por Sartre, talvez ela aliciava essas meninas para ter casos com ela e de quebra com ele, para talvez manter Sartre por perto, porque eles não moravam juntos. Ou também podia ser a pedido do próprio Sartre, né? E ela ali fazer para agradá-lo. Até porque, por vezes, ela mesma dava fim ao relacionamento dele com essas meninas. Juntando com Sartre, ela acaba virando esse monstro. Porque ela fazia das meninas uma piada para Sartre. De alguma maneira, ouvir Sartre concordando com ela sobre a inutilidade dessas garotas, né, fazia bem. Por exemplo, uma das meninas teve o apelido de meio patético. Ou seja, a menina amante era uma situação de dar pena. Como se Simone fosse muito superior para estar se envolvendo com essa garota. Eu abro aqui um ponto que esse tipo de ódio existe até nos relacionamentos comuns, tá? Eu li uma frase que eu fiquei pensando e repensando, que ela dizia assim: não me elogie insultando outra mulher. E como é comum isso. Quando um homem ele quer que a mulher confie nele cegamente, é exatamente isso que ele faz, ele vai demonizar a outra. E aí a mulher tem o seu ódio alimentado e conclui que ele realmente não gosta dela, porque ele tá fazendo ela de diabo. Mas daqui a pouco o cara tá lá trocando mensagem com essa mesma mulher. Então eu deixo até esse recado. Você, mulher, que acha que o cara demonizar a outra te enaltece, amanhã vai ser você. Outro adendo é que o número de mulheres que estão sendo amantes ou entrando em relacionamentos abertos aumentou muito. Agora vem a minha crítica. Isso é liberdade sexual ou é extrema dependência de não suportar a ideia de estar sozinha? Que liberdade sexual é essa que a pessoa não consegue procurar ficar só esperando que alguém realmente a assuma publicamente? Se eu tenho liberdade, eu consigo não viver isso. Agora, se eu preciso viver isso e me sujeitar a ser qualquer coisa que não seja dentro de um compromisso, então eu não sou livre. E outra coisa, um homem ofertar para uma mulher, ou uma mulher ofertar para um homem, também vamos jogar para os dois lados, né? Uma posição secundária, para mim, parece desespero e falta de respeito, desvalorização da pessoa. E quem aceita tem falta de amor próprio. Aí algumas podem dizer, mas eu faço por prazer. Mentira! Uma ou outra mulher, sim, mas a maioria é por carência, questões de autoestima. A maioria no mundo animal, o controle sexual, o poder desse autocontrole, o domínio próprio, é da fêmea. Então a mulher é uma total autocontrolada se ela quiser.
Agora, se você acha que isso não é mulher, aí é uma construção social que você está botando na tua cabeça. Inclusive, já existem pesquisas que apontam que, junto com essa liberdade sexual da mulher, vem aumentando também o número de mulheres violentas e criminosas. E a ideia é por que as mulheres antes eram menos criminosas e agora estão aumentando esse número. Sugerem que as mulheres possuem mais capacidade de observar as regras, de pensar sobre o certo e errado. Elas ponderam mais e elas moderam mais. Só que isso está se perdendo. Daí eu faço a pergunta: isso é inteligência ou diminuição de inteligência? Então, para não estender muito, eu vou terminar com uma frase que diz assim: as mulheres que querem igualdade aos homens, lhe falta ambição. Então, querida, fica esperta que ficar sexualmente livre para atender desejos sexuais dos homens que não querem nada com você não vai te definir mulher, nem lhe afirmar ser mais mulher que as outras. Relacionamento aberto é desrespeito, falta de amor próprio, porque é uma total desvalorização da sua pessoa como prioridade na vida de um homem.